Então seja bem-vindo a mais uma edição do Think Tank. O Think Tank, como sabe, é um programa criado aqui no canal A Cor do Dinheiro, onde nós analisamos, do ponto de vista semanal, a vida política e a vida económica. Semanalmente estão comigo o Joaquim Aguiar, que está aqui presencialmente à minha esquerda, e o Jorge Marrão, que está a milhares de quilómetros de distância. Aliás, começo por pedir desculpa, aqui uns problemas com as ligações impediram que nós começássemos o programa exatamente às 17h30. Ora, antes de irmos à agenda desta semana, quero só lembrar que este canal tem uma parceria com a Prozis e que este programa ainda tem ajuda à produção do grupo Sendis Alidata. Ora, vamos então ao menu. O que é que temos para si hoje? Simples, todos os episódios da semana passada. A começar pelo pacote que o Primeiro-Ministro apresentou para a área da habitação, mas também uma preocupação que vinha da semana passada e que é esta. António Costa está a tentar reganhar a iniciativa política. E vamos terminar com o mais recente episódio anunciado pela CNN de Portugal de que Fernando Medina vai mesmo ser constituído arguido no processo das investigações às despesas da Câmara Municipal de Lisboa com Joaquim Mourão e as suas empresas. Joaquim, vou começar por si. O pacote anunciado pelo Primeiro-Ministro na área da habitação suscita-lhe que tipo de apreciação? Ficou satisfeito? Ficou surpreendido? É mais uma demonstração que este governo não faz de qualquer forma? Não, é o refúgio dos arquivos das câmaras municipais. Como assim? Isto é, juntaram tudo aquilo que se tem acumulado ao longo dos anos e esperaram que dessa mistura saísse um conjunto coerente. Ora, evidentemente, não podia ser um disparate completo, porque dispara em todas as direções, mas não acerta em nenhum pombo. Portanto, é só perder as munições. Porquê é que isto acontece? Na velha Roma do Império Romano, dizia-se que os deuses enlouquecem aqueles que querem fazer perder. E, portanto, como havia muitos deuses, interessavam-se pela política e quando queriam fazer perder alguém na política, enlouqueciam-no. E, portanto, essa era a maneira rápida de enfrentar os candidatos líderes políticos. Ora, este enlouquecimento pode acontecer por falta de oxigênio. Isto é, quando um primeiro-ministro tem maioria absoluta só com o seu partido, fica numa zona de tal modo elevada que o oxigênio passa a ser uma entidade rara e, portanto, ele deixa de poder respirar e fica com alucinações, exatamente por falta de oxigênio. Ora, aquilo que nós temos agora é um primeiro-ministro alucinado que não sabe para onde vai, mas nem sequer pode dizer que só sabe que não vai por aí, porque ele vai para onde o vento o levar. Joaquim, deixa-me colocar numa questão. O Joaquim é provavelmente de nós os três aquele que tem a maior experiência política, que já conheceu todo o regime saído do 25 de Abril, esteve com 3 presidentes da República. Não acha estranho que 47 anos depois nós estejamos com políticas exatamente iguais às de Vasconcelos, em matéria de habitação? Não são iguais às de Vasconcelos. São mais graves. Só são iguais numa coisa, que Vasconcelos também não conhecia as consequências daquilo que decidia. E agora também se apresentam propostas de medidas de política sem fazer uma avaliação do que é que seriam as consequências se isso fosse posto em prática, fosse aprovado. E, portanto... Mas quem está no poder, Joaquim, já tinha tido tempo de aprender, não é? Quem está no poder já tinha tido tempo de aprender.
até olhando para os problemas causados nos anos 70. Mesmo quem não está no poder, mesmo quem se está apenas a iniciar nas atividades políticas, tem a obrigação de saber isso como base de partida. Porque é que acontece e porque é que eu disse que era o refúgio dos arquivos das câmaras municipais? Porque todas estas propostas que foram apresentadas já foram reclamações de alguns interessados em questões de política de habitação. E, portanto, quando se tem uma perspectiva sobre o que é que se quer obter, essas ideias até podem ser interessantes, podem estar nos arquivos, mas quando são ressuscitadas dos arquivos têm que ter uma linha coerente. Ora, neste caso, não se encontra a linha coerente, porque nem estimula o mercado, nem satisfaz aqueles que procuram habitação e não encontram no mercado. Portanto, como não faz nenhuma destas coisas, a única verdadeira coisa que faz é dizer que estão a pensar nisso, mas ainda não pensaram. E por isso é que juntaram tudo. Isto enquadra-se naquele ponto que nós não chegámos a falar na semana passada, que é, isto faz parte de uma tentativa de António Costa para tentar reganhar a iniciativa política? Sim, mas não é por esta via que consegue, porque cada vez que tenta, a resposta que recebe da própria realidade objetiva das coisas é: isto não encaixa nos nossos problemas. Então porquê é que o Governo avança com isto, sabendo que não ia encontrar eco na sociedade? Porque até a lógica dos romanos, dos deuses romanos, quando querem fazer perder, enlouquecem o político que querem fazer perder. O que é isso de enlouquecer o político? É sujeitá-lo à pressão acumulada dos vários problemas ao longo de décadas e, perante essa pressão acumulada, juntar os fragmentos para ter um discurso coerente. Ora, o que se verifica é que não só o António Costa não consegue responder às objeções, como não tem sequer um modo de interpretar as objeções para as devolver aos objetores. Isto é, num discurso político, quando há um opositor, aquilo que quem é atacado tem por obrigação fazer é denunciar o ataque, explicando porque é que esse ataque aparece. E então, quem está a assistir, neste caso o eleitorado, pode fazer a sua avaliação sobre quem é que realmente tem razão. Se é quem faz as suas reclamações, ou se é aquele que, perante as reclamações, diz tudo aquilo que já fez, demonstrando que aquelas reclamações não têm razão de ser. Ora, o António Costa não faz nem uma coisa nem outra. E vai ter agora um problema adicional, que vai ter de responder a questões de administração municipal. Algumas que vêm do seu tempo, outras que aparecem no tempo do Medina. Sim, Joguinhos, eu já volto à questão da administração municipal. Deixe-me chamar o Jorge Marrão para lhe colocar a mesma questão. Jorge, ficaste surpreendido com a iniciativa do pacote da habitação? Camilo, eu fiquei surpreendido, vamos lá ver, fiquei surpreendido na lógica subjacente ao pacote, porque é uma lógica de intervencionismo quase absoluto do Estado, num mercado que é muito complicado de a médio prazo se regular, se quisermos assim dizer, e ao mesmo tempo um certo desnorte, porque algumas das medidas são contraditórias. Mas eu gostava de introduzir este tema numa lógica
de como é que António Costa governa este país há 7 anos. O PS de António Costa é muito previsível. Faz sempre este tipo de movimentos, cada vez que quer lançar um conjunto de medidas, não as pensa de forma estruturada e objetiva. O que faz é testa as medidas no concreto, dizendo que aqui são as medidas e depois espera para a reação. Isto é claramente um primeiro-ministro que está preocupado sempre com a sua popularidade, portanto é demagogo e populista nessa matéria, e portanto a forma que encontra é sempre à medida que vai tendo estudos de opinião de como é que o país está a observar o comportamento do governo e o próprio primeiro-ministro, ele vai fazendo os zigue-zagues necessários para desviar a atenção umas vezes do governo e outras centrar a atenção noutros problemas para fingir que está a governar. E eu gostava que as pessoas percebessem que o problema da habitação, se é um problema tão grave como agora António Costa o quer revelar pelo extremismo das suas medidas, a pergunta é porque é que não pensou isso há 7 anos. Portanto, revela pelo menos uma incapacidade de antecipar os problemas. E, portanto, nenhum português aceitará que estas medidas vão resolver de uma vez por todas a habitação. Então, o que é que está por trás disto? Na minha leitura está uma estratégia previsível eleitoral do PS de António Costa, que tem a ver com os jovens. O PS percebe que, primeiro, não resolveu o problema dos jovens, a taxa de desemprego dos jovens. Os jovens continuam a ser proscritos na sociedade portuguesa. O PS diz que é a geração mais bem preparada, mas é a geração mais desempregada do país. E é uma geração que tem um nível médio salarial relativamente baixo para a sua educação e para a sua formação. O PS não resolveu este problema e então agora diz que vai resolver o problema da habitação. Mas porquê é que o quer fazer? Quer fazer porque o PS percebeu que os jovens estão a desviar-se para outros partidos. Para partidos como a Iniciativa Liberal, para partidos até como o próprio Chega, e serve de alguma forma também de confronto com o próprio PSD. Portanto, há aqui uma lógica prevalecente, na minha opinião, de António Costa, que é tentar estancar um problema que faz-me lembrar aquela expressão de um politólogo conservador britânico que dizia que o socialismo é especialista em nomear comissões para resolver problemas que eles próprios criam. Portanto, quem criou o problema, quem não resolveu o problema, não se resolveu o problema do rendimento dos jovens, não se resolveu o problema da habitação. E então agora vai-se encontrar uma forma que eu agora começo a assistir, uma forma interessante em que temos constitucionalistas a comparar o direito de propriedade com o direito à habitação. Faz lembrar aquela velha canção do Sérgio Godinho, Pão, Paz e Habitação. No fundo era a conversa. E, portanto, voltamos a um tempo em que parece que o Estado consegue resolver, por se sentar à mesa um conjunto de ministros acossados pela opinião pública, pelo desnorte e pelos casos e casinhos, e demorando um mês à consulta pública, que o problema da habitação fica resolvido. Camilo, as pessoas não se iludam, não vai ficar nada resolvido. Vai ficar mais uma manta de retalhos na legislação, vai ficar uma baralhação, e reparem, o que é mais grave nestas medidas é que se faz perspectivas de estabilidade e de previsibilidade para um governo que toda a gente já considera que está a prazo. Ou seja, ninguém vai levar a sério. Porquê? Porque se forem atrás daquelas medidas, a pergunta é: mas os senhores vão ganhar as próximas eleições e o que é que pensa o partido da alternativa, o PSD e eventualmente os seus novos parceiros? Portanto, há aqui uma lógica para mim que é uma lógica de tentar encontrar uma agenda política que é uma agenda política que tem, na minha opinião, uma intenção eleitoral por trás.
E, portanto, esse vai ser o tema que eu vejo mais crítico de toda esta atrapalhada que foi esta tentativa de geração que ainda obviamente não foi produzida, mas que poderá vir a ser produzida. E mais, o PS faz parte, tem feito sempre isto num conjunto de matérias. Fez isto no Covid, fez isto na questão dos incêndios, fez isto na questão de tanques, tem feito sempre nestas questões, ou seja, põe a opinião pública, testa a opinião pública com coisas concretas para ver a reação e depois ajusta. Ou seja, não é um governo que governa com uma ideia, com um rumo. O Joaquim chamava-lhe o refúgio do que está nas câmaras e no refúgio das reclamações. A reclamação que é central em Lisboa, da habitação, eu se calhar gostaria de relembrar aqui os nossos espectadores do seguinte. Porquê que Portugal teve que começar a alienar património imobiliário? Qual é a razão objetiva económica? Por causa da dívida ao exterior. Por causa da dívida ao exterior. E, portanto, toda a gente percebe que se as casas valorizarem, a dívida é paga mais rapidamente. E a pergunta é, e quem é que foi o político que gerou mais dívida em Portugal nos últimos anos? José Sócrates. Foi um político do Partido Socialista. Portanto, é aquela famosa frase do tal politólogo, vamos arranjar uma comissão para resolver um problema que nós próprios criamos. E, portanto, como não sabem resolver o problema, nem o anterior, nem o atual, então atiram estas medidas para todo lado. Pergunta-se, então como é que se vai regular um mercado que não é um mercado nacional, são mercados regionais, são mercados de bairro, são mercados de nicho, são mercados complexos, e o Estado dirigista, em algum sítio do planeta, conseguiu resolver o problema da habitação? Eu ainda me lembro do presidente venezuelano Hugo Chávez vir falar nas 600 mil habitações para os desprotegidos da Venezuela. O que é que resolveu? Nada. E nós, com a habitação acessível e com a habitação social, que obviamente é necessária porque há pessoas que não têm condições, mas isso não se resolve com uma forma como está a ser feita. O ridículo é dizer assim, um prédio devoluto no meio da Avenida da Liberdade ou dos Aliados vai servir para ser reconvertido para a habitação acessível? Alguém acredita nisto? Quer dizer, há coisas que nós, quando olhamos depois para o detalhe, percebemos que aquilo não tem lógica nenhuma. Agora, tem uma lógica, que é a lógica eleitoralista, é a lógica de fixar eleitorados. E, portanto, é nesta perturbação que nós estamos permanentemente. Jorge, mas deixa-me pegar nessa questão do estar-se a dirigir aos jovens. Repara, isto da habitação é um mercado que não se resolve com medidas de curto prazo. Não se resolve agora, nunca se resolveu, e, portanto, qualquer medida que se pudesse ser tomada vai ter, a menos se fosse uma brutal baixa de impostos, vai ter sempre um efeito no mínimo 3 anos. Ora, sabendo que o Governo tem um horizonte temporal de 3 anos, pouco mais de 3 anos, o que é que o Primeiro-Ministro espera conseguir com isto, do ponto de vista prático? Para além da questão que estás a falar, que é tentar sossegar os jovens. Porque, repara, o que ele já conseguiu foi assustar os investidores. Ora, sem investidores não há mercado de habitação. Camilo, o Primeiro-Ministro é especialista em secar as ideias dos outros partidos, em coisas concretas. Estas medidas vão servir para, se houver eleições, quando chegar a um debate televisivo, vem o Partido Socialista e António Costa vir dizer que já fez sobre isto, sobre em relação aos jovens e à habitação. É sempre assim, ou seja, seca o panorama eleitoral, o panorama de ideias e de projetos e discussões. Acabámos de ficar sem a imagem de Jorge Marrão. Não sei se foi porque alguém assustou na linha com a crítica que ele estava a fazer ao Governo ou se foi mesmo uma falha de telecomunicações. Joaquim, estava mesmo à beira de passar a palavra para si para lhe perguntar se concorda com esta ideia de Jorge Marrão, que o Primeiro-Ministro é especialista em secar as ideias de outros partidos e está com o receio de haver eleições para ter um argumento para vir para os debates e dizer, mas eu fui eu o primeiro a propor. Concordo e não tenho dúvida que foi pensado no interior do Partido Socialista como é que o partido podia responder
às críticas que estavam a ser apresentadas. Ora, uma das maneiras de responder às críticas é denunciar as críticas e mostrar que as críticas não têm sentido. Não foi esse o caminho seguido por António Costa. A outra possibilidade é apresentar uma ideia nova que possa ser atrativa, possa ser mobilizadora do interesse do eleitorado. Também não foi essa a escolha de António Costa. A única coisa nova que ele introduziu foi a chamada da extrema-esquerda ao apoio parlamentar de um governo minoritário, coisa que nunca o PS tinha aceito, justamente pelas razões que o levaram a desistir dessa ideia quando as coisas se complicaram. E, portanto, mesmo essa ideia nova, afinal, foi apenas um ensaio de uma coisa que já tinha sido analisada e tinha sido recusada. Eu recordo que, quando Cavaco Silva teve a primeira maioria absoluta, foi por decisão do Presidente da República, Mário Soares, que, perante uma crise de apoio parlamentar no Parlamento, escolheu arrancar ou avançar para eleições antecipadas em lugar de aceitar o governo que o secretário-geral do Partido Socialista da altura, Vítor Constâncio, propunha ao Presidente, que era um governo com os socialistas, os PRD, Partido Renovador Democrático, O que sobrava. e ainda o apoio parlamentar do PCP. E o apoio parlamentar do PCP. Ora, o Dr. Mário Soares, perante esta proposta, decidiu que avançava para a realização de eleições. Pode-se dizer, não, mas ele, como é que sabia que ia haver maioria absoluta do PSD de Cavaco Silva? Não só sabia, como sabia com fundamentos, coisa que nem sempre o Dr. Mário Soares precisava de ter. Bastava-lhe ter a intuição. E ele a intuição tinha, e neste caso houve mais uma confirmação. Qual foi essa confirmação? Isto passa-se em 1985. Não, essa foi... 85 foi a maioria relativa, depois 87 é que já foi absoluto. Isto passa-se em 1987. Sim. Em 1987, quando se está a discutir esta questão de haver eleições ou haver governo de apoio parlamentar, é feita uma sondagem e das respostas aparece o PSD com 49%, quando tinha tido 2 anos antes, isto é, em 1983, tinha tido 39%. Portanto, como é que se passa de um nível para o outro? É que o PRD, que tinha tido 18%, agora, na tal sondagem de 87... Caía verticalmente. Tinha passado para 4%. Sim. Ora, quando o eleitorado, em sondagem, responde com uma diferença tão acentuada entre o que tinha sido a sua votação 2 anos antes e o que é a sua previsão 2 anos depois, revela este contraste, revela uma de 2 coisas. Ou a amostra estava errada, ou o eleitorado tinha mudado. Quem fez esta sondagem foi Mário Bacalhau e, portanto, perante esta dúvida,
nada melhor do que telefonar a Mário Bacalhau e perguntar-lhe, ouve lá, a amostra está errada? Não, a amostra está certa. Tinha mesmo havido uma alteração do eleitorado. Tinha mesmo havido uma alteração. Ora, isto era do conhecimento do Presidente da República, Mário Soares. Quando decide passar para a dissolução do Parlamento e realização de eleições, ele sabe que houve uma alteração no que vai haver maioria. Comportamento eleitoral. Joaquim, deixa-me só interromper aí, porque isso faz-me lembrar uma questão, que é, o Joaquim está a descrever o comportamento do Presidente da República. Ora, pegando num caso concreto e nas medidas anunciadas na semana passada, quando os jornalistas perguntaram ao atual Presidente da República o que é que ele achava, ele sai-se com uma teoria de melões, não é? Que os melões são, como diz o povo, só sabe o que é que eles valem depois de abrir. Bom, mas não é preciso abrir este melão, porque basta ter um bocado de intuição política para perceber que isto é uma estupidez monumental e que provavelmente vai cair ainda mais mal no eleitorado do que alguma vez o Presidente da República pensou, o Primeiro-Ministro pensou. Porquê é que não temos aqui, porquê é que temos esta falta de coragem do Presidente da República de assumir uma crítica merecida e justa ao Governo nesta matéria? Porque o Presidente da República tem toda a coragem para os movimentos das peças do xadrez quando estão em cima do tabuleiro. Mas falta-lhe a coragem quando não tem peças nem tem tabuleiro. Isto é, quando precisava de ter rigor na análise política, rigor na análise das propostas que quem tem o poder está a fazer. Mas Joaquim, é dever de um Presidente da República, no sistema semipresidencial, ter esses dados ou essa coragem para fazer essa crítica. O facto de ser dever do Presidente da República não quer dizer que o Presidente da República cumpra esse dever. E neste caso, não tenho nenhuma indicação que me leve a aceitar a ideia de que o Presidente da República estava a pronunciar-se sobre a qualidade das políticas e não apenas a querer escapar para não ter de se pronunciar sobre a qualidade das políticas. E repare, não é fácil pronunciar-se sobre a qualidade destas políticas quando elas são uma mistura de propostas antigas que já circularam e não mereceram grandes apoios. Mas isso é que devia facilitar a análise, porque ele já viu e já sabe que não funciona e devia fazer devia recordar isso ao mas país. Se já viu, já não se lembra. E, portanto, já não foi a tempo para perceber o que é que estava por trás daquela mistura. E por trás daquela mistura está desde a recusa dos alojamentos locais, porque isso passou a ser objeto de crítica, como está a proposta de renacionalização do espaço urbano com a requisição das casas de volutas. Ora, bom, tudo isto dá a impressão de improviso, improviso em cima da situação. Aliás, o pacote todo, Joaquim, indicia que isto não foi nada analisado, não foi nada pensado, foi feito em cima do joelho, preparado em 2 semanas. Ora bom, ainda por mais conduzido por uma ministra tonta, que não sabe o que está a fazer na habitação. E, portanto, isso não pode deixar de ser visível para o Presidente da República. E porquê? Porque o Presidente da República reúne com o Primeiro-Ministro regularmente, uma vez por semana. E, portanto, quando aparece subitamente uma notícia pública de um novo programa político para a habitação, é evidente que já se devia ter falado antes, se não em público, pelo menos nas reuniões privadas do Primeiro-Ministro com o Presidente. E se não se falou, mas isso aparece de surpresa, a primeira reação do Presidente teria de ser: se não me falaram nada sobre isto, vou ter que examinar com particular cuidado.
porque em política não conta só o que se diz. Joaquim, eu percebo todas essas manobras diplomáticas para o Presidente da República. O que não percebo é que depois o Presidente se queixe que o país não tem uma alternativa para lhe dar. Quando aparecem as sondagens, reparo que se é sobre o raciocínio do Presidente da República, tirando a elite portuguesa, o povo, que é aquele que decide eleições, nunca vai perceber essas hesitações ou então esse desagrado do Presidente. E, portanto, o Presidente depois queixa-se, ele não cria as condições. E depois queixa-se que não tem uma mudança de intenção de voto que lhe permita ir para eleições. Assim não vamos lá. E, de facto, não tem porque não a formou. Pois claro. Isto é, um Presidente da República não faz eleitorados, mas orienta o eleitorado. Era aí que eu queria chegar. E, portanto, tem como obrigação antecipar o que vai acontecer e ir avisando para que os sinais de confirmação disso mesmo sejam interpretados pelo eleitorado. Joaquim, já temos o Jorge de volta. Deixe-me voltar então à distância. Jorge, eu julgo que me estás a ouvir agora. Não sei se queres terminar a tua ideia anterior, há bocado, quando ficaste sem pio. Porque eu depois ainda queria ir a esta questão que coloquei aqui ao Joaquim sobre o comportamento do Presidente da República neste processo. Eu gostava de enquadrar estas medidas da habitação do atual governo para as pessoas perceberem do que é que nós estamos a falar. Quando o António Costa decide criar o Ministério da Habitação, isto revela sempre uma fragilidade de concertação entre ministérios, porque nós temos que pensar que há instrumentos jurídicos relativamente ao património, desenvolvimento de património imobiliário em Portugal, do ordenamento do território, de ambiente. Há ordenamento relativamente às questões de natureza fiscal, que é o Ministério das Finanças. Há depois questões relacionadas com os Ministérios da Economia, portanto, que no fundo regulam a formação dos preços dos vários setores, incluindo, obviamente, os setores ligados à habitação. Então, o que é que o Primeiro-Ministro faz? Faz uma orgânica em que vai buscar uma pessoa que parece que é mais ou menos o spin que houve no tempo do engenheiro José Sócrates. Como ninguém se entendia, então vamos criar um organismo supra para ver se os diferentes ministérios, os diferentes serviços se entendem. Portanto, o António Costa faz isto única e exclusivamente porque sabe que há um problema e a única coisa que quer dizer é que arranjou solução para o problema. Só que toda a gente percebe que também há o Ministério da Justiça que não tem a Justiça resolvida, também há o Ministério da Saúde que não tem a Saúde resolvida, não há o Ministério da Educação que não tem a Educação resolvida e agora há o da Habitação que não vai ter a Habitação resolvida, por uma razão simples. É que a dimensão do mercado habitacional é uma coisa muito séria. Exato. São poupanças de anos e anos das pessoas que, de repente, eu agora vou ser um bocado populista e demagogo. Todos aqueles equipamentos, ou toda a produção que é excessiva, que é aquela que não é vendida, que é o caso das casas, quando ele fala em casas de lutas, são casas que não foram vendidas, não foram ocupadas, não foram arrendadas, lembra-me o tempo da reforma agrária de A Terra a Quem Trabalha do Partido Comunista, que dizia que todos os agricultores tinham que as terras ser ocupadas porque elas não eram trabalhadas. E nós agora voltamos, e eu não gosto de fazer previsões, mas eu julgo que isto é o princípio do fim de António Costa. Porquê? Porque está a mexer na única poupança que os portugueses gostam de fazer, que é para comprar as suas casas. E aqueles que pouparam, reparem o ridículo disto, um português que compra uma casa, consegue pagá-la, melhora a sua vida, compra outra casa e deixa a casa anterior para arrendamento, mas que percebe que o preço não está certo ou porque os impostos são elevados, de repente diz, agora não vou alugar e vou esperar que o mercado melhore. E de repente o Primeiro-Ministro diz, não vai melhorar porque eu é que vou arrendar. Então o Primeiro-Ministro, com 1.200 milhões, vai fixar os preços do mercado de arrendamento. Ora, isto é insanidade total, ou seja, é não perceber como funcionam os mercados. E porquê é que eu digo que António Costa começa a ser um problema muito sério para os portugueses?
Porque ao dizer que o mercado não resolve nada e dizer que o Estado é que tem que resolver tudo, na prática está a deixar as pessoas sem solução. Porque diz assim, o Estado, as pessoas percebem que não consegue resolver. Os mercados é preciso ter cuidado porque eles têm estas reações. Mas quem é que são os mercados? Os mercados são as pessoas que os fazem e fazem com decisões de racionalidade. Os imigrantes compraram casas, agora para os imigrantes fazemos uma exceção. Isto é mais ou menos como no IRS. Vão-se fazendo deduções, exceções, por exceções, para quê? É a minha teoria. Para fixar eleitorados, para secar o adversário, para dizer que se está a resolver. E, portanto, nada disto é sério. Ou seja, o que eu quero dizer é, não vai acontecer rigorosamente nada. Voltando à minha versão demagoga, porquê é que não se alugam os quartos que são excessivos no Palácio de Belém ou de São Bento? Vocês acham isto razoável? Quer dizer, às tantas, nós começamos a ver e perguntamos assim, e como é que sabemos que o Estado já melhorou toda a sua ocupação do espaço que tem pela frente? Como é que nós vemos quartéis que não têm militares que estão desocupados? Porquê é que não ocupam os quartéis? Ou seja, isto é, vamos lá ver, Camilo, isto é o desespero. Jorge, deixa-me mostrar aqui uma imagem portanto, para os senhores espectadores. Isto que está aqui, eu sei que se vê mal, mas isto está aqui, é o print screen de 46 páginas do Diário da República, 17 de março de 2022. Esse Diário da República sumariza o que estás a dizer, que é todo o património imobiliário que o Estado tem. Ora, o Estado não sabe gerir esse património, não o utilizou para alugar os tais quartos ou as casas que estás a referir e está a querer impor uma medida restritiva precisamente aos portugueses que pouparam. Desculpa, podes continuar o raciocínio. O que eu queria dizer é, cuidado, porque eu acho que é um problema, vai ser um problema António Costa esta legislação e ele vai recuar a toda a força. Porque isto mexe com, vamos lá ver, com a cultura de poupança e de consumo dos portugueses e a percepção que têm, se quisermos, de status social. Ou seja, nós somos uma nação que historicamente não teve arrendamento. As pessoas dizem, eu quero ter a minha casinha. Sim. Mais de 70%, Jorge, mais de 70% dos portugueses têm casa própria. Mais de 70%. Quando se faz, e depois, repare, isto depois são dirigidos a dois mercados e que é interessante ver, eu acho que era importante nós vermos isto. Quando o Primeiro-Ministro fala na Disneylândia, eu sei o que é que ele quer dizer. Ele quer atacar, ao mesmo tempo, dois presidentes das forças contrárias, Carlos Moedas e Rui Moreira. Sim. Porque ele acha que Lisboa e o Porto são a Disneylândia. A pergunta é, porque é que Lisboa e o Porto se tiveram que transformar em centros turísticos? Porque foi a solução para o território, considerando a dívida que tínhamos acumulado. E, portanto, o ridículo disto tudo é que o Ministro das Finanças, que teoricamente devia saber sobre macroeconomia e sobre os grandes comportamentos dos agregados macroeconómicos, provavelmente vai atrás desta lenga-lenga toda, mas também a verdade é que deu, acho que era 1.200 milhões, que não é nada para o mercado imobiliário e não vai ter efeito nenhum. Para as pessoas terem noção, o mercado imobiliário, há projetos imobiliários, só um projeto vale mais de 1.000 milhões. Exatamente. Como é que o Primeiro-Ministro vem dizer que com 1.200 milhões resolve o problema? Então ele que faz favor, que monte uma escola de políticos, porque esse é o problema de todas as sociedades. Vamos lá ver, as sociedades trabalham para ter qualidade de vida. Qualidade de vida é ter habitação, é poder fazer as suas férias, é poder ter o seu carro, é poder poupar, é poder educar-se. Isso é resultante da riqueza, não é resultante da expropriação nem da redistribuição. E o Primeiro-Ministro inverte todos estes valores. De repente estão os portugueses todos a discutir uma coisa que deveria ser um orgulho de haver casas que ainda estão disponíveis. Porque, Camilo, vamos pensar numa lógica de longo prazo. Se uma casa tiver muito tempo desocupada, então torna-se um mau investimento para o proprietário. Exatamente. E, portanto, há uma pressão para que o preço caia. Mas dizem, não, mas nós com os vistos gold, o que nós fizemos... Mas porquê é que foram criados os vistos gold? Os vistos gold foram criados para resolver um problema de dívida externa. Porque havia património imobiliário a mais para a dívida que a gente tinha. Sim, e o que aconteceu? E que todos os países foram atrás disso, porque quiseram atrair capital disponível. E os pensionistas
Não foi o engenheiro Zé Sócrates que lançou uma legislação para que os pensionistas suecos não pagassem impostos em Portugal para passarem a viver para Portugal e não compraram casas. Já não se lembram nada disto. Quer dizer, é esta falta de memória que mata tudo isto. Agora vamos pôr Portugal um bocadinho mais à frente. Já agora, não te esqueças do que ias dizer, mas vou lançar aqui um dado para as pessoas terem noção precisa do problema. De todas as casas vendidas em Lisboa no ano passado, 2% foram para vistos gold. O preço médio dessas casas foi superior a 600 mil euros. Portanto, isto é uma falácia. Isto não influencia nada. Total, as casas naquele nível que os portugueses podem pagar. Oh, Camilo, as casas vendidas estrangeiras andam na ordem dos 6%. É ridículo o que ele está a dizer. E, portanto, tudo isto é uma forma, vamos lá ver, eu diria que é uma forma provinciana. Quando a pergunta que faço a mim mesmo é qual é o complexo. Vamos lá ver, todos nós, nas nossas vidas, temos coisas que nos influenciam para a vida. Traumas, complexos, convicções, tudo isto é para o bem e para o mal. Qual é o problema de António Costa que tem com os portugueses? Porque isto é voltar atrás no tempo. Mário Soares trabalhou para que Portugal fosse um país em que o direito de propriedade, que que faz parte das democracias, faz parte dos fundamentos da democracia liberal, fosse respeitado. E fez isso quando foi das questões das nacionalizações e depois a seguir houve as privatizações, não se esqueceu disso e tentou, obviamente com a ajuda de outros partidos, de fazer esse processo e perceber que isso era importante. Respeitar o capital dos outros. O António Costa, que tem medo do capital externo, agora está a atacar o capital dos pequenos portugueses, dos pequenos proprietários portugueses, que é o que os portugueses gostam de ser. Pequenos proprietários, porque não podem ser nem médios nem grandes, porque o Estado absorve tudo. E, portanto, tudo isto é, na minha opinião, Camila, para ser sincero, eu acho que estas medidas são demagógicas por excesso e com falta com falta de estrutura de pensamento de longo prazo. E isto não vai resolver problema nenhum, vai apenas agravar este problema. Mas tu ias-me fazer outra pergunta e depois eu não ouvi. Desculpa. Não, ia-te perguntar há bocadinho, estávamos a falar aqui com o Joaquim, que era a questão de recuar um bocado no tempo para tentar perceber o que é que aconteceu em situações anteriores. Mas eu até queria ir mais longe. Em tua opinião, estas medidas, obviamente, não vão resolver o problema. Pelo contrário, vai-se agravar. Camilo, eu não sei se resolver o problema é que não vão. Não vai resolver, seguramente. Não, Camilo. Vai criar uma situação nova, que é os decisores vão ficar mais baralhados e, portanto, os comportamentos não vão ser previsíveis nem para nós que estamos a fazer o escrutínio, nem para o próprio Governo. E aí o Presidente da República tem razão no aspecto dos melões, que é assim, o melão, ele à partida pode achar que é mau. E eu digo assim, ele parece ser mau, mas pode ser muito pior do que nós estamos à espera. E eu acho que o Presidente da República, a expressão é feliz, porque é uma expressão feliz na medida em que o protege do resultado. Se for muito bom, diz eu percebo que o Presidente se queira defender, mas aqui isto é muito mais grave. Repare, este Presidente da República queixa-se que não tem uma alternativa. Ora, como diz o Joaquim, ele não ajuda a guiar essa alternativa. E, portanto, esta é das piores medidas que o Governo já tomou, se não for a pior, e a mim choca-me que um Presidente diga que é preciso abrir um melão para condenar isto, porque está à vista que aquilo que o Governo disse, nos termos em que disse, vai dar cabo do que o resto do mercado de habitação. Camilo, eu estive a pensar sobre a expressão do Presidente da República e eu acho que podemos ter leituras muito, muito diferentes da mesma expressão. Uma é, qualquer que seja o resultado, eu disse que era um melão. Um melão é, se for muito bom, se for muito mau, é muito mau. Eu disse isto. A outra é que o melão é uma casca de banana, que é uma coisa estranha, mas o Presidente da República pode dizer, mas vocês foram para isso, eu disse isto, e vocês não perceberam o que é que isto é. E isto pode ser
muito grave. Porque, Camilo, eu acho que as pessoas têm que perceber, mas quando nós estamos a falar da habitação... Mas tem que ser claro, Jorge, tem que ser Camilo, claro, que senão o Presidente não vai ajudar a criar uma alternativa. Oh, Camilo, isto acontece sempre nos períodos de crises governamentais. Eu não me recordo no tempo de Pina Moura, que acumulou tudo para ver se resolvia a economia e as finanças, porque as finanças diziam que era um problema da economia, a economia dizia que era um problema das finanças. O Primeiro-Ministro agora quer criar um super-ministro da habitação. A habitação depende de não sei quantos ministérios e de relações entre, como é que eu dizer, entre órgãos da administração central e da administração local que não podem, quer dizer, que dificilmente vão ser alteradas por esta legislação feita em cima vamos lá ver, de uma coisa que, sendo crítica para os portugueses, que é a habitação, é uma coisa muito séria porque é uma decisão de muito longo prazo. E, portanto, nós temos os bancos todos a porem os depósitos, uma parte significativa dos depósitos no crédito à habitação, portanto, vão depender da avaliação das casas. Vamos admitir que esta medida tinha resultado, no sentido em que o Primeiro-Ministro queria, que os preços das casas baixavam drasticamente. Como é que ficavam as garantias dos bancos? Só para eu saber. As garantias dos bancos, se calhar, que era da sua dívida, iam todas abaixo. Então depois a seguir os bancos iam dizer, vocês estão a ver o que é que se dá a regular. E os portugueses têm os depósitos todos dos bancos. Portanto, eu acho que esta medida, ela peca por... Ela é uma medida, diria, quase que irresponsável. É um conjunto de medidas irresponsáveis, não querendo dizer com isso que o objetivo seja irresponsável. O objetivo da habitação é um objetivo nobre. O resultado é, Jorge. O resultado pode ser. Bom, deixa-me só fazer uma pergunta antes de passar aqui para o Joaquim. A CNN de Portugal noticiou ontem que, no interrogatório que a Polícia Judiciária terá feito hoje aqui em Mourão, que ele terá confessado que o Fernando Medina sabia que havia concertação, ou melhor, que havia falsificação do concurso para gerir as obras de Lisboa. Ora bem, com base nessa informação, diz a CNN de Portugal, Fernando Medina vai ser constituído arguido pela Polícia Judiciária, aliás, pelo Ministério Público, em breve. A pergunta que tenho para ti é possível manter um Ministro das Finanças no Governo arguido num processo desta natureza? Eu acho que essa pergunta devias fazer ao Primeiro-Ministro, que é saber eu já sei qual é a resposta dele. Jorge, já sei qual é a resposta dele. Ele vai dizer que isto não é suficientemente grave para pôr o Ministro das Finanças na rua, até porque vai ele para a rua. Não, mas ele disse que os casos podiam ser casos, casinhos e casões foi as que já foi criado, mas eram os casos e casinhos. Portanto, ele tem que decidir sobre isso. Eu acho que, o facto de ser arguido, nós não podemos condenar o Ministro das Finanças. O problema, e por isso é que eu acho que esta legislação, eu vou ao tema da habitação, que é um tema, o licenciamento da habitação é uma coisa muito complexa. E tudo o que seja relacionado com essas matérias e com a contratação pública é sempre um grande problema. E todos os presidentes de Câmara e todos os políticos que foram atrás destes pacotes da transparência, destes pacotes excessivos, agora são confrontados todos os dias com uma investigação, porque essa investigação pode ser promovida por um conjunto de pessoas. Basta tu e eu fazermos uma denúncia ao Joaquim e, de repente, o Ministério Público faz umas primeiras avaliações e às tantas tem que constituir um arguido. Pronto. E, portanto, eu não sei o detalhe do caso. Politicamente, acho que o Primeiro-Ministro fica com um grande problema para resolver. Porquê? Porque se deixar o Ministro, estou a pensar, enfim, não analisei com detalhe, portanto a notícia é recente, eu estou fora de Portugal, li alguns jornais, mas não li todos, mas se um Ministro das Finanças fica como arguido, então isso é como uma espécie de nível de qualidade do Ministro, ou seja, qualquer Ministro pode ser arguido. Então o Governo tem que legislar sobre qual é o nível de arguido que pode ser, não causar perturbação para se continuar a ser membro do Jorge, Governo. Vamos a um exemplo concreto, e, portanto, para as pessoas perceberem, vamos tentar fugir aqui à ideia de tentar condenar as pessoas antes de julgamentos, que é coisa que eu não gosto de fazer também.
Mas a questão, eu não tenho a mesma opinião que tu. Acho que há diferentes graus de arguido e em certas ocasiões o arguido não pode estar no governo. E vou-te fazer esta pergunta. Imagina tu que és um outro ministro do mesmo governo. Ou então que és alguém que está fora da administração pública que está a negociar com o governo. Quando um ministro com este selo em cima de arguido se aproxima de ti, o que é que tu ficas a pensar? Eu sei o que fico a pensar, que é este tipo está morto politicamente. Portanto, eu não vou fazer nada do que ele quer ou que ele diz. Não. O que eu acho que... Vamos lá ver. Eu julgo que nessa matéria eu sou um bocadinho mais cauteloso. Porquê? Porque eu acho... Vamos lá ver. À medida que o tempo foi-nos demonstrando isso, a condição de arguido em Portugal tem sido usada para, se quisermos, a luta política. Eu sei. E o Ministério Público faz envolve-se nessa luta às vezes. Todos sabemos isso. E o Ministério Público, direto ou indiretamente, envolve-se. Pronto. Isso é uma questão do Ministério Público. O Ministério Público terá que ser, diria, avaliada a sua prestação a cada momento e, portanto, isso não é algo que os portugueses têm que pensar como é que podem, de alguma forma, fazer a avaliação do Ministério Público e das suas magistraturas. O que eu quero dizer é o seguinte. O arguido hoje banalizou-se. Porquê? Porque os políticos, essa aí é uma responsabilidade dos políticos, foram atrás de um conjunto de ideias que é total transparência, total abertura, todo um conjunto de relação que torna impossível, na minha opinião, em alguns casos, o cumprimento escrupuloso da lei. E depois, o que é que acontece? O que acontece é que os presidentes da Câmara violam a lei. E violando a lei, são arguidos. Portanto, não vale a pena. Aí a política é entregue à própria política. Não vamos atribuir responsabilidades nem ao povo, nem aos comportamentos dos mercados, nem aos comportamentos das pessoas. A responsabilidade aí é de todos os políticos que aprovaram essas leis, quando foram governo e quando estavam na oposição. E aprovaram umas leis que eles próprios vêm incapazes de cumprir. Então, para que é que aprovam? Eu sei. É para dizerem que são uns tipos muito sérios e que querem respeitar tudo e mais alguma coisa. E depois, na prática, veem-se impossibilitados de fazer. E, portanto, agora a pergunta é, Camila, a tua pergunta em sentido é, vamos nós, cidadãos comuns, ter que começar a distinguir o que é um arguido bom de um arguido mau? Às tantas estamos numa situação que é quase impossível, quer dizer, se for do meu partido, é um arguido bom. Se for do partido contrário, é um arguido mau e, portanto, ele não pode ser ministro. Está montado aqui um problema que eu digo que não tem solução fácil. Agora, a política entregou-se à própria política. E, portanto, não se queixem uns dos outros, queixem-se deles próprios. Mas tu achas que o Ministro das Finanças, constituído arguido, tem autoridade política para continuar a ser Ministro das Finanças? Sinceramente. Autoridade política, eu julgo que, dependendo do caso, Camilo, não sei, e por isso é que eu tenho aqui algum cuidado. Por isso é que eu digo que há arguidos e arguidos. Camilo, não sei se é uma violação de uma linha, se é uma coisa mais rebuscada que envolve outro tipo de situações. E, portanto, aí eu tenho alguma dificuldade em ser absoluto. Vamos lá ver, cada caso é um caso na justiça. Eu acho que por isso é que a justiça tem que ser assim, ela é cega e tem procedimentos que protegem as pessoas relativamente ao abuso dos outros e do próprio Estado e, portanto, eu não sei em concreto o que é que nós estamos a falar. E mesmo que soubesse, eu não podia fazer uma avaliação tão absoluta, porque eu acho que depende da consciência agora de cada um. Diria que se quiserem criar uma espécie de coluna vertebral e de ética normativa aceitável para os portugueses, os políticos, os governos, os partidos têm que decidir em que condições é que os seus arguidos podem não fazer parte de órgãos de governo e de órgãos de gestão de municípios e de juntas de freguesia, seja do que for.
porque senão as pessoas não vão perceber isso. Deixa-me ir aqui ao Joaquim. Joaquim, a mesma questão para si. Esta situação em que se pode ver envolvido Fernando Medina, constituído arguido, isto é suficiente, ou melhor, não é suficiente. O Primeiro-Ministro devia mantê-lo no Governo ou devia afastá-lo? Tudo isso tem a ver com os critérios de quem tem responsabilidade sobre esse tema. Primeiro-Ministro e Presidente da República. Porque não há uma regra fixa. Por exemplo, eu até prefiro que o ministro que está a ser investigado continue no governo, porque essa é a condição para que a investigação chegue até ao fim. Porque o pior que pode acontecer é o ministro afastado, demitido, e o problema ficou por esclarecer. Mas porquê é que teria que ficar por esclarecer, Joaquim? Quer dizer que a Justiça teria motivações políticas, é isso? Quer dizer que a Justiça não fica com liberdade para conduzir até ao fim a sua investigação. Ora, neste caso, o que aparece como motivo para a investigação sobre o ministro é a nomeação de um membro do Partido Socialista para uma determinada função, que era a fiscalização das obras. Portanto, a única maneira que nós temos de perceber exatamente o que se passou é continuar a investigação. Ela deixa de ter razão de ser se o ministro for afastado e o tal elemento do Partido Socialista que tinha sido nomeado para acompanhar a fiscalização das obras também é afastado. Então o problema desapareceu. Ora, de facto, o problema não desapareceu. Pois, mas é esse o ponto, Joaquim. Uma coisa é nós acharmos que a Justiça está a fazer porque era ministro, e não é o caso, porque a Justiça funciona para qualquer cidadão. Ou seja, a pessoa, antes de ser ministro, é cidadão. Ora, se há uma investigação para perceber se aquele cidadão cometeu um crime, ela tem de continuar. Não é porque deixa de ser ministro que ela tem de parar. Ora bom, mas também pelas mesmas razões, dir-se-á que é a responsabilidade do agente político, quando é sujeito a uma acusação, afastar-se. E, basicamente, porquê? Porque, de facto, perde a autoridade, e então, no Ministro das Finanças, perder a autoridade é gravíssimo. Tem especial gravidade. Sim. E, portanto, fica sem condições para funcionar. Então, se fica sem condições para funcionar, porquê é que não se afasta? Não se afasta porque tem que ocultar aquilo que está na origem do problema. E então é um mecanismo de ocultação em vez de ser um mecanismo de revelação. Não sei o que vai ser o desenvolvimento, mas, paradoxalmente, entra na questão do programa da habitação, porque é a questão das decisões municipais, decisões e autorizações que estão na base do mercado da habitação. Ora, é uma questão tão delicada que seria do interesse do Primeiro-Ministro e do Presidente da República que não houvesse dúvidas nestas questões. E o Joaquim acha que o Presidente vai ter coragem de dizer isso ao Primeiro-Ministro? Acho que o Presidente vai passar a ter a coragem dos desesperados nos dias do fim. De facto, quando ele perceber que está a acontecer aquilo que na questão colonial aconteceu no regime anterior, isto é, acumulam-se
os problemas e proporcionalmente diminuem as possibilidades de solução, e isso significa o fim do regime. Morreu agora o João Salgueiro, um especialista na análise previsional e que explicou cuidadosamente aos governantes da altura o que é que estava a acontecer ao regime. Ora bom, ninguém quis acreditar naquilo que ele estava a dizer. E aconteceu. O regime caiu. Sim. Essa é Temos de fechar, Joaquim, já estamos em cima da hora. Mas essa é uma das tragédias de quem se dedica a fazer previsões. É que ninguém acredita e a seguir... E depois acontece. E acontece em cima da cabeça dele. Não. Sim, senhor. Olha, mais uma brilhante análise aqui no Think Tank. Não cabe, o mérito não é meu, é do Joaquim e do Jorge Marrão, que fizeram uma belíssima interpretação do que nós estamos a viver neste momento. Quero desejar ao Jorge um feliz regresso a Portugal e agradecer a sua contribuição hoje e também aqui ao Joaquim Aguiar. Já sabe que, semanalmente, terça-feira às 17h30, nós estamos aqui para analisar a semana política e económica. Antes de nos irmos embora, quero só lembrar que este canal tem parceria com a Prozis e este programa ainda tem ajuda à produção do grupo Sem Dizer e Data. Para o final, o pedido de sempre, olha, fazer aqui uma subscrição no YouTube, colocar um gosto e fazer partilha nas redes sociais. Já sabe porquê. Aquilo que houve aqui, não houve mais lado nenhum. Quanto a mim, voltaremos na próxima semana, terça-feira, mas eu voltarei amanhã, às 8 da manhã. Fique bem e até amanhã às 8.